Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem e que estejam se cuidando. Esta apresentação foi realizada para a disciplina de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos, que é ministrada pela professora e doutora Amanara Potiquitã, aqui no Centro de Estudos do Mar, o CEM. Neste trabalho, abordaremos alguns aspectos sobre a bacia litorânea. Este trabalho será apresentado pelas acadêmicas Camila, Iris, Sara e Tânia. Por sinal, esta linda imagem de fundo foi fotografada pela nossa colega de grupo, Camila. A bacia litorânea está localizada na porção leste do estado do Paraná. Possui uma área de pouco mais de 5.600 km² e ocupa cerca de 3% da área total do estado. No mapa à direita do vídeo, temos representado em verde escuro a área total da bacia litorânea. Na cor verde claro, estão representados os municípios que compõem a mesma. Dentro da bacia hidrográfica litorânea, nós temos 11 municípios, sendo que 7 estão completamente dentro da bacia, como as cidades de Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. 4 municípios estão inseridos parcialmente dentro da bacia hidrográfica litorânea, como a cidade de Piraquara, Quatro Barras, Tijucas do Sul e São José dos Pinhais. Conforme é demonstrado no quadro 4.1 à esquerda do vídeo, apenas a área rural destas 4 cidades compõe a bacia. A cidade de Guaraqueçaba corresponde a 30,7% da área total da bacia. Guaratuba representa 20,2% e Antonina 13,3%. Juntas, estas 3 cidades representam mais de 64% da área total da bacia hidrográfica litorânea. Segundo o IBGE, apenas o litoral do Paraná possui mais de 299 mil habitantes, de acordo com o censo de 2020. Estes habitantes utilizam a água para diversos fins, com o consumo humano se destacando entre os demais. No quadro 4.1, temos a população urbana, rural e total dos municípios que compõem a bacia. Neste levantamento realizado no ano de 2010, a população da bacia hidrográfica litorânea se aproximava da faixa de 265 mil habitantes. A densidade demográfica da bacia, ou seja, a distribuição de habitantes pela área da mesma, é de 47,5 habitantes por quilômetro quadrado. O Comitê da Bacia Hidrográfica Litorânea foi instituído pelo Decreto Estadual 5.759, em 30 de agosto de 2012. É um órgão colegiado com atribuições consultiva, deliberativa e normativa, ou seja, há representações diversas dentro do comitê. Ele é composto por membros de diversos setores e as tomadas de decisões são realizadas em grupo. O primeiro regimento interno foi publicado em 8 de maio de 2013. Uma minuta do novo regimento foi aprovada em 2021 pelo CTNIS, que é a Câmara Técnica dos Instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Ainda não é o regimento oficial, mas está na fase de aprovação e traz poucas alterações quando comparado ao regimento de 2013. O comitê é representado por 30 integrantes, sendo estes representantes do poder público, usuários dos recursos hídricos e sociedade civil organizada. Compete ao Comitê da Bacia Hidrográfica Litorânea promover o debate de questões relacionadas ao uso dos recursos hídricos e articular a atuação de órgãos, entidades, instituições e demais pessoas físicas ou jurídicas intervenientes. Arbitrar em primeira instância administrativa os conflitos relacionados aos recursos hídricos desta bacia. Aprovar o plano de bacia hidrográfica de sua área territorial, encaminhando ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos e ao Comitê de Bacia de maior abrangência territorial, quando for o caso. Acompanhar a execução do plano de bacia hidrográfica, determinar a periodicidade ou a conveniência de sua atualização,
determinar as providências necessárias para que suas metas sejam cumpridas. Também são competências do Comitê propor para apreciação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e posterior envio à autoridade competente no Instituto Água e Terra, aprovar propostas que lhe forem submetidas pelo IAT, aprovar seu regimento interno e exercer outras ações, atividades, competências e atribuições estabelecidas em lei, regulamentando a decisão do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. O comitê é composto por 30 membros titulares e 30 suplentes, com a seguinte formação: 11 representantes do poder público, sendo estes 2 da União, 5 representantes do poder público estadual e 4 municipal. 10 representantes estão na classe dos usuários de recursos hídricos, sendo 4 representantes para o abastecimento de água e diluição de efluentes urbanos, 1 para a categoria de hidroeletricidade. Na captação industrial e diluição de efluentes industriais temos 4 representantes e 1 para a agropecuária e irrigação, incluindo a piscicultura. 9 representantes estão na sociedade civil organizada, sendo estes 2 para ONGs, 2 representantes de entidades de ensino e pesquisa, 3 representantes de entidades técnicas profissionais, 1 para comunidades indígenas e 1 para organizações civis diversas. O Comitê da Bacia Litorânea está no seu segundo mandato, de 2017 a 2021. Neste quadro, nós podemos ver quais são os órgãos que compõem o Comitê da Bacia. Na esfera do poder público, nós temos o ICMBio, a FUNAI, temos a Águas Paraná, o IAP, ITCG, Emater e APA, além das prefeituras de Morretes, Antonina, Guaraqueçaba e Paranaguá. No setor de usuários, nós temos a Sanepar, Águas de Paranaguá, SAMAI de Antonina, CAGEPAR, além da BRF, Martinimite, COAMO, COPEL e a OCEPAR, que é a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná. Na sociedade civil organizada, nós temos a ADEMADAM, a CEDEA, temos a UFPR Litoral e o UFPR Campus Paranaguá. Temos também a ABES Paraná, que é a Associação Brasileira de Engenharia Ambiental e Sanitária, Comunidade Indígena Litoral e a CIAP. O Plano da Bacia Hidrográfica Litorânea surgiu como um contrato celebrado entre Águas do Paraná e a Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos, a COBRAP. Dentro de tal, foram desenvolvidos diversos produtos, tais como caracterização geral, diagnóstico do uso e ocupação da terra, prioridades para a outorga, propostas de enquadramento, eventos críticos, demandas, dentre outros. O plano tem como objetivo estabelecer as diretrizes e intervenções necessárias para garantir qualidade e quantidade de água adequada para os usos atuais e futuros, onde procura prevenir, solucionar conflitos e buscar a integração entre a gestão das águas continentais com a dos sistemas estaurinos e costeiros. O horizonte do plano é o ano de 2035. O serviço de abastecimento de água na bacia é universal, ou seja, todos os habitantes da bacia possuem à sua disposição água tratada e encanada. A Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, é responsável pela prestação de serviço de abastecimento de água em 9 dos 11 municípios da bacia litorânea, tendo como exceção Antonina e Paranaguá. Como podemos ver, no quadro 4.7, Paranaguá possui a maior demanda de abastecimento urbano, enquanto Guaraqueçaba a menor. Segundo a Agência Nacional das Águas, a ANA, os sistemas são em sua maioria de captação superficial. E vale ressaltar que na bacia há 4 sistemas de abastecimento interligados, sendo o único completamente dentro da área da bacia litorânea o sistema Matinhos Pontal do Paraná. O serviço de esgotamento sanitário na bacia litorânea do Paraná é prestado pela Sanepar em mais de metade dos municípios, 73%, tendo como exceção Antonina, Paranaguá e Tijucas do Sul. A média geral dos municípios em relação à coleta de esgoto é pouco superior a 50%, onde Guaraqueçaba lidera e em Tijucas do Sul não há.
Dentre os processos de tratamento mais utilizados pelas ETs, os mais comuns na área de estudo são os reatores anaeróbios associados a processo físico-químico ou associado a filtro aerado submerso seguido por decantador. O tratamento do esgoto sanitário por meio de soluções individuais, como por exemplo fossas sépticas, ainda é muito utilizado na bacia, sendo que aproximadamente 28% da população a utiliza. De acordo com as informações disponíveis no sítio eletrônico da Sanepar, estão em andamento obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário dos municípios de Matinhos e Pontal do Paraná. Segundo o aplicativo da ANA, Pontal passou a atender 85% da população e Matinhos 100%. Todos os municípios da bacia possuem um tipo de manejo de resíduos sólidos urbanos, coleta de resíduos especiais e limpeza pública. Contudo, apenas Paranaguá conta com a triagem de recicláveis. Quanto à destinação final, todos operam com aterro sanitário, com exceção de Morretes, que conta com aterro controlado. O mapa contém 10 classes de classificação de uso e ocupação do solo da bacia. Observa-se que mais de 90% da área é ocupada pelas categorias florestal e campestre. Cabe destacar também que a classe de área urbanizada figura como o terceiro uso mais significativo da bacia, com cerca de 7,5% da área total. Observa-se também que a bacia litorânea possui baixo potencial agrícola. Isso se deve por limitações naturais dos solos, relacionadas geralmente à baixa fertilidade, impedimento à mecanização e suscetibilidade à erosão, principalmente em função da acidez e do relevo acentuado, além da necessidade da preservação da região. A agropecuária é pouco desenvolvida na bacia, somando-se às áreas ocupadas por cultura temporária, cultura permanente, pastagem e silvicultura, temos pouco mais de 4% da área mapeada. A produção agrícola tem participação insignificante no produto regional, mas para os municípios de Guaraqueçaba, Morretes, Guaratuba e Antonina a importância é expressiva, respondendo por praticamente 90% das áreas cultivadas de cultura permanente, se destacando a lavoura de banana e depois a de palmito. A produção de banana tem relevância, girando em torno de 50% da produção estadual. Estes são alguns exemplos de atividades que temos no litoral, sendo a primeira de mineração em Pontal do Paraná, a segunda de palmito em Paranaguá e a terceira de banana. Em Paranaguá e Antonina situam-se os principais portos do estado. O turismo é bastante explorado na bacia litorânea, sendo o turismo de lazer vinculado ao mar com maior expressão, e em menor escala o turismo histórico-cultural e ecológico. O potencial de ecoturismo na bacia litorânea é alto e está se desenvolvendo cada vez mais, uma vez que a bacia possui diversas áreas de Mata Atlântica nativa. As atividades industriais são poucas, predominando indústrias de papel, óleos vegetais, recepção e processamento de fertilizantes, pescados e abatedouro de aves, sendo a maioria destas situadas em Paranaguá. Podemos citar como comunidades tradicionais 2 comunidades quilombolas localizadas em Guaraqueçaba, 24 comunidades cipozeiras e 3 comunidades caiçaras. Além das comunidades indígenas registradas pela FUNAI, no ano de 2013 foi realizado um levantamento pela ITGC, que apresenta outras 2 áreas indígenas na região da bacia hidrográfica, sendo elas a Mibá, Guarani e a Morro das Pacas. Estas 2 comunidades estão localizadas no município de Guaraqueçaba, sendo a última uma área indígena ainda não demarcada. Como vimos na seção de uso e ocupação do solo, 84% da área da bacia litorânea é composta por cobertura florestal referente ao bioma Mata Atlântica, constituída basicamente do tipo de vegetação floresta ombrófila densa e suas variações, além de mangues e restingas, que possuem flora e fauna rica e com espécies endêmicas e raras. Além disso, possuímos o complexo estuarino de Paranaguá, berço de uma grande riqueza de espécies que, juntamente com a Serra do Mar, foi tombado pela Unesco em 1999 como Patrimônio da Humanidade. Aqui no quadro nós podemos observar a distribuição da vegetação por município da bacia, dando destaque ao município de Pontal do Paraná, que tem o maior percentual de restingas, o município de Paranaguá, que tem o maior percentual de manguezal, o município de Quatro Barras, que tem o maior percentual de floresta ombrófila mista, e Morretes, que tem o maior percentual de floresta ombrófila densa.
Essas fotos são para exemplificar um pouquinho da biodiversidade existente na bacia litorânea. As áreas protegidas da bacia litorânea são constituídas basicamente por unidades de conservação do SNUC. Das 12 categorias existentes, na área de abrangência da bacia nós temos 5: APA, Parque Nacional, Parque Estadual e Parque Municipal, Estação Ecológica, as RPPNs, Reserva Biológica, além da Área Especial de Interesse Turístico. Ao todo, nós temos 56 unidades de conservação na bacia toda, entre públicas, privadas, de proteção integral e uso sustentável. Essas áreas são áreas de grande valor ambiental para manutenção e fornecimento dos recursos hídricos para a bacia. O mapa da tela mostra a distribuição de unidades de conservação por tipologia, onde observamos que existe uma sobreposição de unidades de conservação, onde geralmente nós temos uma APA e outras unidades de conservação inseridas dentro dessa APA. Nesse outro mapa, nós podemos observar em rosa a área de proteção de mananciais, e eu dou destaque para essa área maior aqui, mais próxima de Pontal do Paraná, que é o Parque Nacional de Santa Hilarie-Lang, que é o responsável por abastecer parcialmente ou totalmente alguns dos municípios aqui do litoral do Paraná. Na bacia litorânea, os cursos d'água nascem na Serra do Mar e outras serras de entorno e afluem diretamente para o oceano nas baías de Paranaguá, Guaratuba ou Laranjeiras, então ela não é uma bacia com um único exutório final. E dentre os principais rios, nós podemos citar o Rio Guaraqueçaba, o Rio Cachoeira, Nundiaquara, Marumbi, Cubatão e o Rio Guaraguaçu. A área de drenagem da bacia é de 5.766 km², e segundo o Caderno de Bacias Hidrográficas do Paraná, a disponibilidade hídrica da bacia litorânea é da ordem de 77 mil litros por segundo, e a disponibilidade hídrica subterrânea é da ordem de 3 mil litros por segundo. Ainda segundo o Caderno de Bacias Hidrográficas do Paraná, a demanda hídrica total da bacia litorânea é de 1.212 litros por segundo, onde 98% dessa água é proveniente de mananciais superficiais e 2% de mananciais subterrâneos, sendo esse último importante para o abastecimento de pequenas comunidades. A bacia litorânea atende às demandas de diversos setores e usuários. Dentre os usuários com maior demanda, temos o abastecimento humano, com 51%, 19% para as indústrias, 29% para o setor agrícola, 1% para o setor pecuário e menos de 1% para a mineração. Além disso, nós temos 4 usinas hidrelétricas, com destaque para a usina Governador Pedro Viriato Parigô de Souza, que fica localizada em Antonina, que utiliza as águas do rio Capivari, caracterizando uma transposição de bacias, já que o rio Capivari faz parte da bacia hidrográfica do Ribeira. O balanço hídrico é uma ferramenta importante para verificar as regiões críticas com relação aos recursos hídricos em questões quantitativas. Aqui na tela nós temos 3 mapas referentes ao balanço hídrico superficial da bacia litorânea, dividido por área estratégica de gestão. O primeiro mapa da esquerda é demanda captada, o segundo mapa do canto direito é a demanda consumida e o terceiro mapa do meio é a demanda apropriada. Então, nós conseguimos observar que nenhum apresenta criticidade, apenas o balanço hídrico apropriado, que considera a demanda de diluição de efluente, que apresentou uma leve alteração na região de Pontal do Paraná, Paranaguá e Guaraguaçu. Além disso, o plano da bacia possui um estudo do balanço hídrico dividido por otobacias, que apresenta alguns poucos resultados críticos nos municípios de Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba e Paranaguá. Essa criticidade está ligada ao uso do abastecimento público, que gera uma parcela significativa de efluente. Com relação ao balanço hídrico subterrâneo, os mapas mostram uma situação confortável em quase toda a bacia. Apenas a área estratégica, que engloba Pontal do Paraná, Paranaguá e Guaraguaçu, que apresentou 40% da reserva utilizada. Qualidade da água superficial. A bacia hidrográfica litorânea possui uma rede de monitoramento. Essa rede possui 18 estações, cuja maioria está localizada em áreas de floresta. Isso indica que a bacia, em sua maior parte, não sofre com problemas de poluição, e esses acontecem principalmente em áreas urbanas, onde ainda há escassez de dados sobre monitoramento. Apenas 8 dessas 18 estações possuem dados atualizados sobre monitoramento. Potencial contaminante. Nas áreas rurais, o principal potencial contaminante é a contaminação do aquífero. Já nas áreas urbanas, a falta de infraestrutura
de esgoto e de drenagem urbana, junto com a predominância ainda dos lixões. São os principais potenciais contaminantes da bacia. Índice de qualidade da água. A bacia hidrográfica litorânea ela não possui um estudo de índice de qualidade da água devido à falta de alguns parâmetros. Mesmo assim, o Instituto Água e Terra afirma que a qualidade da água dessa bacia é boa e razoável. Qualidade da água subterrânea. A bacia hidrográfica litorânea ela possui 132 poços e, em sua grande maioria, não possui informações sobre alguns parâmetros, como cor, temperatura, turbidez, e isso acabou dificultando a realização de um diagnóstico da qualidade da água subterrânea nessa bacia. Então, eles utilizaram, estudos já existentes para ter uma percepção de como é a qualidade da água nessa bacia. Aqui tem um quadro, retirado desse estudo, onde apresenta alguns dos parâmetros e os valores encontrados. Com isso, chegamos a algumas conclusões, que os valores encontrados estão acima do permitido e que valores de nitrato acima de 50 microgramas por litro indicam que nessa bacia há uma infiltração de esgoto doméstico. Efluentes e cargas poluidoras. Na primeira tabela sobre cargas remanescentes, temos 97,4% por abastecimento público. Esses dados do plano de bacia litorânea, eles foram tirados do Águas Paraná do ano de 2010. E nos últimos anos, a gente teve a ampliação do sistema de esgoto aqui em várias cidades do litoral paranaense. Então, esses dados não estão atualizados. Na segunda tabela sobre os efluentes dessa bacia, nós temos que 62,4% são de abastecimento público, 36,7% de atividades industriais e o restante de atividades agrícolas, atividades da pecuária e atividades de mineração. Enquadramento dos corpos de água. O enquadramento ele visa assegurar a qualidade das águas de modo compatível com o uso que forem destinadas. Observando o gráfico ao lado, a bacia litorânea ela possui 64% dos seus corpos de água classificados como classe especial. Isso porque a bacia ela se encontra em um território de várias unidades de conservação. Em segundo lugar, com 20% classe 2, em terceiro lugar com 13% em classe 1, em quarto lugar com 3% em classe 3. No mapa ao lado é possível verificar onde que está esses corpos de água e qual classe eles pertencem. Outorga de captação. Outorga é o direito de uso dos recursos hídricos por um prazo determinado. Na bacia litorânea nós temos 116 outorgas vigentes, 48 em renovação e 267 vencidas. Das outorgas, 205 são superficiais e 189 subterrâneas. E para que uso foi pedido essas outorgas, Temos 12 para administração pública, 127 para agropecuária, 47 para comércio, 72 para indústria, 60 para saneamento e 77 para outros fins. Então, a gente percebe a predominância de outorgas de captação na bacia litorânea para o uso de agropecuária. Outorga de efluentes. Não é pedido outorga apenas para captação, mas também para lançamento de efluentes. Na bacia litorânea, nós temos 21 vigentes, 5 vencidas. E para o tipo de uso que foi pedido nessa outorga, uma foi para administração pública, 3 para comércio, 3 para indústria, 16 para saneamento e 3 para outros fins. Os principais conflitos da bacia litorânea. Vou falar de alguns deles. Então, o primeiro é a ocupação inadequada da orla oceânica, Todo mundo sabe que aqui no litoral a gente tem algumas áreas irregulares aí e que existe esse conflito entre esses moradores, a União e o município. Inundações em áreas urbanizadas. O litoral está localizado principalmente em uma área onde o lençol freático é bem raso e a gente não tem um sistema eficiente, A maioria dos municípios não tem um sistema eficiente de drenagem urbana, então acaba ocasionando essas inundações. Poluição gerada pelo porto de Paranaguá e Antonina. A poluição ali do porto gera o conflito, entre a população do entorno e esse porto. Captações clandestinas de água.
E aí eu vou citar o caso do Parque Santa Hilary Lange, que é um parque onde existe algumas pessoas que estão morando ali, né, alguns moradores, que não conseguem autorização para a captação da água e utilizam desse meio, né, de captações clandestinas para utilizar esse recurso. Outorgas de águas subterrâneas. As outorgas, elas são concedidas pelos órgãos estaduais e regionais. Porém, existe um debate sobre isso porque, apesar de ser mais rápido, facilitar por ser nível estadual, hoje não existe uma gestão integrada desses aquíferos, né? Então existe um debate se não seria mais vantajoso ser a nível federal para que seja feita essa gestão integrada dos aquíferos. Porém, a gente sabe também que se for uma gestão federal, pode ser que demore mais os trâmites, né? Então, por isso que existe todo esse debate a respeito disso. E por fim, as competições pelos recursos hídricos. A bacia litorânea, ela está ali numa divisa entre um outro estado, que é o estado de Santa Catarina, e outros municípios que têm outras empresas de saneamento que utilizam dos recursos. Então, hoje ainda não existe um conflito instalado a respeito disso, mas se existir um crescimento do litoral paranaense, dessa região da bacia, existe um potencial conflito entre essas empresas de saneamento e o recurso, né, o recurso hídrico. Metas da bacia litorânea. As metas da bacia litorânea, elas são divididas em 3, em metas intermediárias 1, metas intermediárias 2 e meta final. A meta intermediárias 1 é de 2018 a 2025 e tem como objetivo viabilizar o enquadramento em todos os municípios. Para isso, vão ser realizadas várias ações, vou citar algumas delas, como dar início ao alcance, cobertura e coleta e transporte de esgoto nos municípios, dar início à adequação de lançamento industrial, construir fossas sépticas em áreas rurais. A metas intermediárias 2 vão de 2025 a 2035 e tem como objetivo consolidar o enquadramento em todos os municípios. E aí também vão ser realizadas várias ações, como consolidar a ação estrutural no setor industrial, adotar medidas para a melhoria da qualidade da água em canais de drenagem, realizar combate ao lançamento clandestino de esgoto. E a meta final, que vai ser a partir de 2035, que tem como objetivo atender o enquadramento proposto. Então, na meta final, vai ser feita a avaliação do cumprimento das ações propostas e, se necessário, a readequação de metas e ações novas.